lá em Mateus 24, que este efeito da natureza, ele iria se multiplicar, ele iria sair de uma média normal, natural e aceitável e chegaria a níveis como se nunca viu antes. E isso, pastor Rodrigo, Jesus deixa bem claro, inclusive, quando ele traça, quando ele coloca, né, como símbolo a mulher quando está para dar à luz, quando ele fala do princípio de dores. Então, as mulheres vão entender até com mais facilidade do que os homens. Como que funciona essa questão aí do princípio de dores nesta alusão, nesse comparativo que Jesus fala do final dos tempos e compara com uma mulher que está para dar à luz? Como isso funciona? Para que a mulher saiba que está perto de acontecer o momento dela dar à luz, a própria natureza, o próprio fisiologismo da mulher, ele tem esse mecanismo. Então, isso começa da seguinte forma: acontece uma contração e essa contração gera uma dor. A princípio, é uma dor razoável, uma contração razoável. Aí, como que isso vai se dando? Ele vai aumentando a intensidade da contração e aumentando a quantidade da dor. No princípio também, o espaçamento de uma contração para outra, as mulheres sabem que é um pouco mais longa, mas na mesma proporção em que vai se aumentando a intensidade das contrações, a intensidade da dor, vai diminuindo o espaço de uma contração para outra contração, vem reduzindo. Se começou com contrações de uma em uma hora, de repente ela cai para meia em meia hora, daqui a pouco ela cai para 15 em 15 minutos, daqui a pouco ela cai para 10 em 10 minutos, e na mesma proporção vai aumentando a intensidade. Então isso acaba deixando a mulher alerta, a mulher já sabe que tem que preparar a sua malinha, tem que preparar a sua roupa, tem que preparar a sua vestimenta, porque está chegando o momento de dar à luz. E dessa forma, quando chega o momento em que a dor, a contração, está quase que insuportável, a mulher já está dentro de um hospital, já está ali deitada em um leito e já está sendo preparada para dar à luz àquela criança. Então, é uma comparação muito sábia que Jesus fez, porque o mesmo nós estamos vendo com os terremotos, é da natureza. Só que nós fomos percebendo que acontecia de maneira menos intensa, de maneira mais espaçada, e aí nós vamos percebendo que isso foi aumentando a intensidade e diminuindo o espaçamento de um terremoto para o outro, aumentando a intensidade e diminuindo a intensidade de um terremoto para o outro, a ponto de chegarmos no que o próprio pastor Rodrigo falou agora. Só no dia de hoje foram mais de 700 abalos sísmicos, de diversas proporções, de vários graus na escala Richter. Porém, com tudo isso, nós estamos vendo o mesmo histórico da mulher que está para dar à luz. Então, se formos comparar com a mulher que está para dar à luz, né, nós podemos entender que está muito perto de acontecer a volta de Jesus, pelo grau de intensidade dos terremotos, pelo grau de quantidade que está se aumentando, e para aqueles que costumam dizer assim, não, mas esse negócio de terremoto sempre existiu. Sim, sempre existiu, porque é da natureza da Terra. Mas o que nós estamos trazendo aqui para vocês são informações da quantidade absurda que está acontecendo, da intensidade que está aumentando. Nós vimos aí nesse vídeo aí, as pessoas dentro de uma piscina, em pânico. Vocês viram as ondas enormes que formou
dentro da piscina, no documentário, no breve documentário que o pastor Rodrigo colocou aí. Então, tudo isso apontando para a brevidade da volta de Jesus, aumentando a intensidade, aumentando a quantidade e trazendo cada vez mais efeitos colaterais. Então, que venhamos acompanhar essa live e vendo a cada momento, a cada instante, que verdadeiramente a natureza está apontando para a iminente volta de Jesus Cristo. Amém, pastor Rodrigo? Amém, meu querido. E nós temos essa live aqui, mãe, muita coisa boa para poder compartilhar com os irmãos. Boas por quê? Como assim boa, pastor Rodrigo? Boa porque nós sabemos que cada vez mais que as coisas vão se o pastor bem colocou aí, a Bíblia coloca, né, um exemplo aí, a mulher, né, na sua gravidez. O pastor José explicou bem explicado, parabéns pela explicação, pastor José, ficou bem claro aí, não tem dúvida, irmão, não tem dúvida que as dores de parto estão se intensificando e tá para dar luz, gente. O que ocorre? Ocorre que não é só a questão dos terremotos, é que os terremotos, em Mateus 24 fala, o aumento dele apontaria para a volta de Jesus. Nós vamos perceber que a natureza é indomável. Só um tem o poder de dominar a natureza. E esse um é aquele que estava dormindo em um barco em meio a uma tormenta, os discípulos em pânico, vendo o tamanho das ondas e a força do vento, e ele se levanta, põe-te em pé, dá ordem para o vento, dá ordem para o mar, e tudo se acalma. Só existe um. E o tio Bill está pensando que ele pode também fazer isso, né? E nós vamos ver aí que, na realidade, é o homem querendo brincar de ser Deus. Mas, no entanto, Deus mesmo mostrará para esses homens aí que eles não têm o poder e o domínio de nada, mas sim que todo o poder e domínio está nas mãos de Deus. É por isso que nós, quando estamos trazendo essas matérias para vocês, nós não entramos em pânico. Por quê? Porque nós sabemos que quem está no controle de tudo isso aí, todos esses vulcões que vocês viram o pastor Rodrigo colocando aí, cada um desses vulcões, Deus conhece ele por nome. Deus os criou. Deus tem o poder e o domínio sobre eles. E quando Deus diz, acorda, todos eles acordam. E se Deus der ordem, dorme, todos eles dormem. Então, por que temer se o meu Deus, se o meu Pai é o que dá a ordem para cada um desses vulcões e eles obedecem? E essa questão aí da falha de San Andreas, né, era já comentada por cientistas já no século XIX. Porém, ninguém acreditava, né, dessa falha existir de fato. É uma falha que tem 1.200 a 1.300 quilômetros. Tá? Então, se comentava como uma teoria, até mesmo uma teoria da conspiração, antes do século XX. Até que, então, em 1906, quando aconteceu esse mega terremoto lá na Califórnia, aí sim, todos os cientistas e geólogos foram unânimes em avaliar, em estudar e verdadeiramente concordar que a falha de San Andreas não era mais uma teoria, mas sim um fato, após este grande abalo de 1906. Mas já no século XIX, né, no ano de 1800 e alguma coisa, já tinha cientistas que já falavam desta grande falha aí, de 1.200 quilômetros aproximadamente. Pastor Josué, e fala um pouquinho para nós sobre essa questão aqui também. Além dessa falha aí, tem esse problema aí, né? O ciclo de fogo. Sim, que também na realidade, né, são áreas que estão tanto propensa a abalos sísmicos quanto a erupção vulcânica, né? Por quê? Porque é a região onde se tem o maior número de vulcões. Então você junta aí, né, o maior número de vulcões, mais as questões de falhas geológicas, né, nas placas tectônicas, você junta aí elementos que são fundamentais
para desencadear todos esses efeitos catastróficos da natureza. E aí está, então, aí, ó, traçado nesse mapa aí, o chamado Circuito de Fogo, né? E uma dessas regiões aí que mais tem, né, os vulcões aí é ali em cima, ali perto do Havaí, né? Mas ele percorre uma área muito maior do que o Havaí e tudo mais, né? A gente vê aqui embaixo, aqui, ó, na América do Sul aí, ó, né? Esse circuito aqui, abrangendo principalmente o Chile, né? Que já foi dito ali que já experimentou um abalo sísmico de 9,5 na escala Richter. Então nós percebemos aí que faz sentido, né, este mapa e este círculo de fogo, aonde se acontecem as maiores atividades vulcânicas e sísmicas no planeta, por conta de todo esse sistema aí. Encontros de placas tectônicas, falhas geológicas e um número enorme de vulcões em plena atividade. Então, professor Silvério, nós estamos aí vivendo dentro de um mundo que realmente aí realmente é um barril de pólvora, né? A gente vê aí, existe esse círculo de fogo, inclusive, segundo informações, tem 50 vulcão ativo nesse círculo de fogo, né? Sim, 50. Sim, exatamente. Tá. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, né, o pastor Rodrigo? Se formos avaliar, né, a Terra, o planeta, ele seria como se fosse esses blocos geológicos, essas placas tectônicas, são como se fossem enormes embarcações, enormes navios que ficam flutuando em cima desse lago de fogo, em cima deste manto aí de fogo. Então, é como se tivesse ali, né, boiando, né, essas placas. E elas se movimentam, são movimentos muito pequenos, mas só que pelo tamanho dessas placas, por menor que seja o atrito de uma com a outra, gera uma catástrofe sem precedentes. Então, as placas tectônicas seriam como se fosse mega navios que estão flutuando em cima de algo um tanto quanto meio que líquido e se movimenta de um lado para o outro. Tanto é que existe a teoria da Pangeia. Pangeia acredita-se que era o formato da Terra antes do dilúvio, um mega continente, um grande continente. Volta um pouquinho aí, se o pastor voltar um pouquinho aí, aquela visualização do mapa, que aparece a América do Sul e a África. Volta um pouquinho aí, mostrando América do Sul e a África. Os dois no mapa aí, por gentileza. Voltando. Pega no ângulo que dá para ver. Aí. Para aí. Tá ótimo. Se nós olharmos aí, por exemplo, ó, a gente vai perceber que a América do Sul, se você pega aí o Nordeste brasileiro, a gente vai ver que ele tem um encaixe quase que perfeito dentro do continente da África. Dá para perceber aí? Vocês conseguem ver aí? Você pega o Nordeste brasileiro aí, aquele bico do Nordeste brasileiro ali, ó, ele encaixa quase que dentro daquele côncavo do continente africano. Vocês perceberam isso? Então, a ciência acredita que um dia isso aí esteve tudo junto. E nós também acreditamos pela Bíblia, por quê? Porque eu acredito também que na época, tá, de Noé, a época antediluviana, de fato, a Terra tinha uma topografia totalmente diferente da de hoje. A Terra não era dessa forma. Então acredita-se nessa teoria da Pangeia, um megacontinente, né? E a gente percebe, ó, que vai se encaixando tudo. Você vê aqui, ó, que esse côncavo aqui, né, que está aqui na América do Sul e África, encaixa perfeitamente. E depois você vai ver que aquela parte superior da África, ela acaba encaixando também lá em cima, na América do Norte. Dá para perceber isso aí? Dá um encaixe? Com certeza. Olha aí, vocês vendo, dá para encaixar o Brasil, ele se encaixa dentro da África, aí você sobe um pouquinho do lado da América do Norte, aquele outra parte meio arredondada da África, ela se encaixa no norte, na América do Norte.
E assim a gente vê os outros continentes, tudo da mesma forma. Então, isto é o que acreditamos que era o megacontinente que havia antes do dilúvio. Porque o dilúvio foi algo tão grande, que ele movimentou, ele sacudiu todo o planeta Terra como se sacode um concreto dentro de uma bitoneira. Foi isso que aconteceu. O dilúvio é mais do que chuva. Tem muitas pessoas, Rodrigo, que pensam que o dilúvio foi só chuva. O dilúvio não foi só chuva. O dilúvio foi grandes quantidades de água que caiu do céu, grandes quantidades de água que romperam dos aquíferos, que romperam dos lençóis freáticos. Então era água que vinha de cima e era água que subia de baixo. E também a terra foi rasgada como retalho. Ela foi toda rasgada, aonde tem as falhas geológicas. E ali subia uma quantidade monstruosa de água. Então era água de baixo, era água de cima, e a terra se rachando toda, se trincando toda e sendo virada como um verdadeiro concreto dentro de uma betoneira. E aí então deu-se esta formação que hoje nós conhecemos através dos Atlas. Por isso, nós acreditamos que a Terra vai sim entrar em um grande colapso para que Deus venha construir novamente os novos céus e a nova terra, onde nós, a Igreja de Cristo, viveremos por toda a eternidade. Meu Deus, perfeito, pastor Josué. Uma explicação bacana, né? A gente percebe sim que ali o desenho, né? Igual você falou ali, a abertura se encaixa, se juntar ali, vai unificar realmente ali, né? Pelo desenho da formação ali, dá para perceber certinho. Tem aqui algumas imagens também, pastor Josué, do Santo. Me chama lá, Santo André, agora. A falha de Santo André. Isso, exatamente. Eu vou pôr as imagens aqui, os irmãos acompanham com a gente. Olha que coisa horrorosa, gente. Olha aí. É uma falha que tem mais de 1.200 quilômetros. Exatamente. Tem mais aqui. E tá passando pela África também, né? Passa pela África também, né, pastor José? Muito longa. A falha de só a falha de San André é mais de 1.200 quilômetros. Pega quase que de ponta a ponta, quase de ponta a ponta da Califórnia. Olha essa imagem. Então, e o lugar que os cientistas acreditam que será o mais afetado aí será na região ali de São Francisco, né? E por incrível que pareça, a região de São Francisco é a região onde tem as maiores atividades das igrejas de Satanás, do satanismo, tá? O maior número de satanistas, e há alguns que acreditam até mesmo que a sede da igreja de Satanás é na região de São Francisco. Ali é muita atividade demoníaca na região de São Francisco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Digam amém! Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão. Voltaremos, querendo Deus, irmãos, amanhã, tá certo? Fique conosco conectado, hein? Entre no grupo do Telegram, irmãos. É importante os irmãos entrar no grupo do Telegram. Fica com Deus.